Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais um Alto Astral no 14. Que coisa maravilhosa. Nós estamos aqui, eu e o Guilherme Verano, para mais uma entrevista para você que nos acompanha aqui no canal 14 da NET. Que prazer ter você conosco. E sempre com aquela proposta de trazer a boa informação, bons entrevistados, assuntos que interessam a você no dia a dia. E hoje não vai ser diferente. E é por isso que eu estou aqui mais uma vez com o Guilherme Verano. Ô Verano, que prazer estar com você aqui mais uma vez. Pois é, Joséval. É tão bom que essa 127ª vez que a gente está junto aqui, reunido. Que desafio, né? Que desafio. Semana após semana, trazer a boa informação. Essa, é claro, é a função primordial do canal 14 da NET, e através do programa Alto Astral no 14, a gente pode propiciar isso aí, é claro, para a população anapolina, para quem nos acompanha também nas redes sociais. As entrevistas estão todas disponíveis no YouTube também. Então é importante isso aí, é disseminar a informação sempre. Ô Guilherme Verano, nós vamos inverter um pouquinho o papel aqui hoje. Estamos ao vivo já, não é? Que coisa maravilhosa. E eu queria, então, te dar a honra, às vezes, de apresentar a nossa convidada, Guilherme Verano. Tá certo. Para quem não conhece ainda, e sempre se falava em INSS, todo mundo lembrava do Paulo Henrique. Paulo Henrique, gerente executivo do INSS. Paulo Henrique o tempo todo. E eis que agora a gente tem uma substituta à altura, evidentemente. Paulo Henrique foi embora, Guilherme Verano? Não foi embora não. Tá pedalando por aí. Não foi embora. A Catiane acho que é capaz de explicar o destino dele. A nossa convidada, a Catiane, é gerente executiva do INSS, em comum com o Paulo Henrique, os dois muito jovens, né? Muito jovens, e chegando nesse posto que é de muita, mas muita responsabilidade mesmo. Catiane, seja bem-vinda aqui ao programa Alto Astral no 14. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Josmar. Assim, é um prazer estar com vocês aqui e um prazer estar substituindo o Paulo Henrique, ele que optou em dar uma parada nesse momento, né, nos trabalhos dele, ir para outra área, mas ele está conosco sempre, junto com o INSS, continuando os trabalhos dele, os bons trabalhos. É um cara jovem que tem muito caminho ainda pela frente e que a gente está sempre junto, caminhando por aí. Agora, Joséval, uma pergunta que eu faria para ela é o seguinte: o que levou, e a gente sempre faz, a gente sempre gosta, Catiane, no início, tanto eu como o Joséval, a gente perguntar o que levou a pessoa a essa carreira. Eu te falei aqui nos bastidores, antes, que a gente entrevista muita gente da área médica. Por que escolheu a medicina? Por que foi para aquele campo específico? E pessoas jovens, como você, o Paulo Henrique, por que resolveram ir para a carreira, para a vida pública, que muitas vezes é muito complicado? E eu queria, Guilherme Verano, antes dela responder, agregar que ela nos agregasse uma informação. Qual que é a formação dela, isso, não é? Seria interessante a gente saber disso também. E deve ter passado num concurso bem jovem também. Com certeza. Bom, eu iniciei, né, na carreira através do concurso público. Antes de ser concursada, eu me formei em administração de empresas. Então, eu sou realmente da área da gestão. Atuei nessa área por um tempo antes de iniciar no INSS. Fui professora também pelo Estado, fui concursada no Estado. E também trabalhei com aulas para jovens e adultos, mas na área técnica. Então, antes de iniciar no INSS, eu passei por algumas outras áreas. Quando eu passei no concurso, então, assim, foi uma busca mesmo pelo trabalho. Eu sempre quis trabalhar no INSS. Isso desde criança. Como funciona? Fala assim, não, eu sou criança, eu quero trabalhar no INSS. Eu sempre passava na minha cidade, de onde eu sou da cidade de Rialma, né? Ao lado de Séries. Sempre quando eu passava em frente à Previdência, eu falei assim, meu sonho é trabalhar aqui. E eu nem sabia o que era uma Previdência Social. Mas é aqui que eu quero trabalhar. Mas é um lugar que sempre tem muita gente, é movimentado. O que eu sempre busquei foi que realmente é um órgão que estava muito junto ao público. Já que era tão cheio de pessoas, possivelmente era muito junto ao público. E eu amo esse atendimento às pessoas. Eu gosto sempre de estar com eles, junto à sociedade. Então, quando eu passei no concurso, eu passei aos 22 anos, então, assim, bem jovem, eu me formei em administração com 21, e em sequência eu me formei mais ou menos em dezembro, em fevereiro eu passei no concurso do INSS, já iniciando o trabalho em abril.
iniciei em São Miguel do Araguaia, que é uma cidade no extremo norte de Goiás, né? E depois de 3 anos e meio trabalhando como atendente, eu fui convidada pelo próprio Paulo Henrique para assumir uma função em Anápolis. E disso nós viemos caminhando ao longo de 3 anos e meio juntos, trabalhando sempre na gestão, até que realmente ele decidiu que era o momento dele dar uma parada nesses trabalhos, seguir um novo rumo e assim me convidando para assumir a função que ele iria desocupar. Então, assim, foi uma busca, um trabalho muito intenso que tivemos. A gente tentou trabalhar de forma mais humana possível, tentando atender tanto a população quanto os servidores, que eu acredito que é algo extremamente importante, você acolher o servidor para que ele possa, sim, atender da melhor forma possível a população. Então, assim, é algo que realmente eu estou com um sonho realizado, estar trabalhando no INSS, ainda mais com a gestão, que é a minha área. Olha só, José, que história bacana, né? Muito interessante. Então, começou em São Miguel do Araguaia. E tem até... ela me revelou nos bastidores o seguinte, que ela falou, onde vai ser mais tranquilo para eu passar, né? Vou escolher uma cidade. São Miguel, a concorrência deve ser pouca. Aí o que aconteceu? Não deu muito certo, não. Exatamente. Foi assim, quando eu escolhi a cidade que eu iria concorrer à vaga, eu necessitava realmente de passar num concurso público. Eu venho de uma família que não tem uma condição financeira tão agradável assim, eu precisava de verdade passar num concurso público. Então, assim, eu pensei, eu estou realmente preparada, eu estudei bastante, mas eu não posso correr o risco de não passar. E como São Miguel do Araguaia é uma cidade muito distante, eu falei assim, vamos decidir que escolher uma cidade onde possivelmente quase ninguém vai querer concorrer, quase ninguém vai buscar por ser tão longe da capital. Ela é mais ou menos, se eu não me engano, 690 quilômetros da capital, e era mais ou menos 400 quilômetros da minha cidade. Eu falei, talvez ninguém vai concorrer. E fui concorrer lá. Infelizmente, foi a cidade mais concorrida. Deu 735 inscritos na época. Meu Deus do céu. Mas 735 pensaram do mesmo jeito. Exatamente. Eu acho que todo mundo teve a mesma ideia que eu. Mas deu certo. Graças a Deus, assim, eu consegui passar, consegui ficar entre os classificados. Demorei um pouquinho a ser chamada, mas no final de tudo deu certo. Coisa boa. Ô Catiane, a título de curiosidade, já iniciando assim o nosso bate-papo, entrando no que você faz no seu dia a dia. Quais são a procura por benefícios lá no INSS? Quais são os benefícios que são mais procurados? Como é que é? Olha, cada região ela tem uma busca específica de benefício. Na gerência executiva de Anápolis, a busca mais comum é para benefícios assistenciais, que é o conhecido LOAS, e também aposentadorias por idade rural, porque a nossa região, apesar de Anápolis não ser, mas no interior é tipicamente rural, então a busca maior pelos benefícios são de aposentadoria por idade rural. Mas a gente tem todos os outros serviços, que também tem os auxílios doença, que é um benefício que ele é muito dinâmico, né? Porque assim, é algo que a gente não está esperando. Hoje você pode estar bem, amanhã pode não estar e está precisando de um benefício. Então, aos comuns são o LOAS e aposentadoria por idade rural. Mas todos os outros também, a busca é muito grande. Mas a média é de 30% de benefício assistencial, os outros 30% aposentadoria por idade rural e os 40% todos os outros benefícios. Essas pessoas que buscam vocês para o benefício de aposentadoria pela idade rural aí, também assim, a título de curiosidade, a maioria são as próprias pessoas que buscam, geralmente através de advogados? Como é que é isso? Olha, no INSS a gente tem várias modalidades de requerimento de benefício. O correto seria o próprio cidadão procurar o INSS para poder requerer seu benefício. Entretanto, nem todo cidadão tem essas condições, então ele pode, sim, sem problema algum, solicitar que algum advogado possa dar a entrada. E também temos o que a gente chama de acordo de cooperação técnica. O que é esse acordo? A gente firma um contrato com os sindicatos, com as prefeituras locais, com alguns órgãos municipais, estaduais ou federais, para que esses órgãos possam requerer os benefícios pelo cidadão. O cidadão, ao invés de ir diretamente no INSS, porque muitas vezes não consegue, ou a cidade que ele reside não tem uma agência, ele pode procurar esses órgãos para que eles possam fazer esse requerimento para eles. Então,
tanto pode ser requerido pelo cidadão, quanto por esses órgãos conveniados, quanto pelo próprio advogado. Até porque hoje o advogado, ele também tem um acordo de cooperação técnica. Na realidade, é a OAB que possui esse acordo e, através da OAB, o advogado pode fazer esse requerimento. Lembrando que hoje, todo requerimento, ele é eletrônico. Então, o cidadão ele não precisa mais comparecer a uma agência para fazer esse requerimento dele. Ele pode ligar no 135 ou acessar pelo aplicativo do Meu INSS ou o site do Meu INSS e já fazer o requerimento dele diretamente por lá, sem nem comparecer a uma agência. Então, de qualquer lugar que ele estiver, ele já pode fazer esse requerimento e já será analisado. Em relação ao LOAS, houve alguma mudança na legislação? Quem tem direito? Como é que está essa situação? Quanto à legislação, não houve nenhuma alteração. O LOAS é um benefício, né, que é para as pessoas que encontram-se em estado de miserabilidade, e a lei ela prevê esse estado de miserabilidade para as famílias que a renda per capita for menor que 1/4 de salário mínimo. Então, quanto a isso, isso é básico. O que houve alteração foi na normatização de algumas regras que necessitam. Então, hoje, obrigatoriamente, todo requerente que for atrás de um LOAS, ele necessita ter um cadastro junto ao CAD único. Então, todos eles precisam, inicialmente, antes de dar entrada no INSS, procurar o CRAS do seu município e fazer o seu cadastro junto com as informações de toda a sua família. É muito importante dizer para eles que todos da família precisam ter o cadastro do CPF. Então, tem que ter o CPF e informar esse CPF no cadastro único também. E só assim poderá requerer junto ao INSS esse benefício assistencial, porque toda a análise será feita com base no que ele fez de informação junto ao CAD único. O Guilherme Verano, vamos falar um pouquinho de revisão de benefícios. Isso acontece com frequência. E o que é essa revisão de benefícios? A revisão de benefício nada mais é do que o INSS rever todos os seus atos perante algum requerimento cidadão ou análise de algum benefício. Essa revisão ela pode ser requerida pelo cidadão quando ele identifica que há algum erro no benefício dele, quanto também pode ser requerida pelo próprio INSS, que a gente chama revisão de ofício. Quando é que o INSS vai fazer essa revisão de ofício? Quando ele identificar que houve algum erro na concessão do benefício e verificar que faz-se realmente necessário que seja revisto, pois o cidadão pode ter saído prejudicado, quanto também o cidadão pode ter saído com alguma vantagem nesse requerimento. Então, a revisão nada mais é que rever os atos que foram dados na concessão daquele benefício. Agora, Catiane, mesmo sem a manifestação do cidadão, o INSS faz isso constantemente? Mesmo sem a manifestação do cidadão, sim, o INSS faz. Não é constantemente. Normalmente é quando identifica. A gente tem um sistema de apurações, que faz batimentos com as informações de outras bases governamentais. Então, a gente tem acesso, muitas vezes, ao cadastro único, às bases de outras entidades, que a gente pode fazer esse batimento e identificar algum erro que ocorreu. Aí, sim, o INSS inicia a revisão. Mas a maior parte desses atos é quando o próprio cidadão que requer essa revisão. Mas todo mundo tem direito à revisão? Todo cidadão tem direito à revisão. Todos eles. Desde que ele tem direito, na realidade não é direito à revisão, ele tem direito ao peticionamento. Certo. Quando ele peticionar, quando ele requerer, o INSS irá analisar e pode ser que realmente seja concedido a revisão, pode ser que não, que ela seja indeferida por nenhum elemento. É muito importante informar também que quando a gente faz essa revisão, pode acontecer do cidadão também perder o direito ao benefício. Então, assim, quando a gente identifica, o cidadão fez o requerimento da revisão, ele achou que teve algo errado no benefício dele, e o INSS vai rever, e ele rever todos os atos, vai ser identificado, olha, naquela data, o cidadão não tinha direito a esse benefício, ou algo ficou errado, ou contou um tempo que não poderia contar, contou contribuições que não deveria contar, e realmente o benefício ser indevido. Aí, nesse caso, o INSS pode suspender o benefício do cidadão. Aí o tiro saiu pela culatra, Guilherme Verano. Pode acontecer, sim. Mas aí, nesse caso, o cidadão pode recorrer à justiça ou não? A palavra do INSS é a palavra final? Não,
Não, o direito ao recurso à justiça também todo cidadão tem, né? O INSS analisa administrativamente, quando passa para a fase judicial, não é o INSS em que atua, né? São os procuradores da AGU que irão atuar em nome do INSS, como os advogados do próprio INSS. Então, a parte administrativa, o INSS analisa, verifica se cabe ou não a revisão, pode ocorrer tanto que realmente reconheça que houve um erro e aumente o salário, pode ser que reconheça que houve uma irregularidade e suspenda o benefício, pode ser que e verifique também que realmente houve um erro, mas que vai diminuir o salário do cidadão. Pode acontecer isso. A fase judicial, aí já é uma outra instância em que o INSS em si, ele já não mais atua administrativamente, ele já vai ser autuado por vias judiciais junto aos procuradores da AGU. Catiane, você falou aí da perda do benefício através da revisão. Mas em quais outras situações que o cidadão pode perder? Olha, algumas situações que pode ocorrer é se apurar algum indício de irregularidade. Então, raramente, assim, ocorre exatamente isso, que o cidadão vá perder o benefício. Benefícios que normalmente são cessados, que é quando ele para de receber, são os benefícios por incapacidade. Porque o benefício por incapacidade, quando cessa a condição de incapaz, o benefício também ele é cessado. Então, normalmente, auxílio-doença, ele é um benefício que tem um prazo pré-definido. A aposentadoria por invalidez, ela deve ser revista pelo INSS a cada 2 anos para identificar se realmente o cidadão continua ou não inválido. É algo que raramente ocorre, mas é a obrigação do INSS rever a cada 2 anos a incapacidade. E hoje a gente também tem as pensões por morte. Por quê? A pensão por morte, ela não é devida ao cidadão a vida toda. Depende de cada tipo de dependente, depende da idade também do dependente que ficar. Então, se for filhos, o benefício de pensão por morte é mantido só até ele fizer 21 anos. No dia que ele fizer 21 anos, esse benefício é cessado. Cônjuge, depende da idade, depende de quando foi que a pessoa faleceu, ela pode ser cessada com 4 meses, ela pode ser cessada com 5 anos, 3 anos, 15 anos. Então, depende de cada caso específico. Aposentadorias, é muito raro acontecer de cessar. Na prática, é para cessar apenas com o óbito, a não ser que identifique algum indício de irregularidade e na apuração seja verificado que realmente houve algum erro e esse benefício vai ser cessado. Mas esse é um caso muito específico. Com esse Brasil sendo passado a limpo, e a gente, vez ou outra, e no passado e ainda no presente, a gente ouve muitas questões de fraudes contra o INSS. Apesar de tudo que está acontecendo, de muitas coisas sendo corrigidas, mas ainda tem muita gente querendo fazer coisa que não deve? Infelizmente, ainda a gente tem muitas fraudes contra o INSS. Vez ou outra a gente acaba pegando casos. Mas assim, o que a gente tem que entender é a população em si, ela é proba. A maior parte deles, assim, das pessoas assim, elas não estão fraudando o INSS. Muitas vezes o que ocorre é que às vezes a própria pessoa é enganada por outras pessoas e pode acontecer. Então, assim, hoje eu falo, apesar de haver muita fraude contra o INSS, a maior parte delas ainda não é fraude. Então, assim, é importante salientar que existe fraudes? Existe. Nem todo mundo é fraudador. Ou seja, na realidade, a maior parte deles são pessoas que realmente têm direito, que realmente está tentando e que muitas vezes pode ser enganado por outros. Mas, infelizmente, levados pela boa fé. A maior parte, normalmente, esses benefícios assistenciais são os que mais pode acontecer. Pessoas que não têm conhecimento, alguém às vezes chega e fala assim, não, eu vou conseguir um benefício para você, vou conseguir uma aposentadoria. Faz o seguinte, vai ali e assina um documento. Muitas vezes a pessoa não sabe nem que documento é esse que está assinando, aí às vezes está assinando até o divórcio com o marido, às vezes está fazendo uma informação falsa, falando que não mora com ninguém, falando que não tem emprego. Então, isso pode acontecer. Infelizmente, tem várias pessoas que é levada ao erro sem nem perceber. Está totalmente de boa fé, mas por erro, por alguma indução de alguém, pode acabar cometendo uma fraude. Catiane, em que casos que os benefícios podem ser reduzidos, o valor do benefício? Normalmente é reduzido quando identificado, né, que houve um erro na contagem dos valores salariais e da quantidade de contribuição. Então, pode ocorrer que, às vezes, quando foi fazer a análise, por algum erro do sistema, ou às vezes por alguma contagem indevida de tempo,
a soma dos valores tenha dado acima. E quando vai rever os atos, verifica não contou 2 vezes uma contribuição, alguma coisa assim, e que pode de verdade diminuir o valor do benefício. Mas normalmente é por esses erros mesmo. Ou no caso de aposentadoria por invalidez, que quando cessa a invalidez, a partir do momento que a pessoa está com esse benefício, se ela tiver mais de 5 anos aposentado e depois de 5 anos identificou que hoje ela pode voltar ao mercado de trabalho, o benefício ele não é cortado de uma única vez. Ele vai sendo cessado de 6 em 6 meses. Então, primeiro ele vai perder 25% do valor do benefício, depois ele perde 50% do valor do benefício, depois ele perde 75% do valor do benefício, até ele cessar por 18 meses. Isso quando passa por uma perícia do INSS, e a perícia do INSS que diz, olha, você pode sim voltar a trabalhar. Agora, se ele está aposentado por invalidez e por conta própria ele já vai para o mercado de trabalho, nesse caso o INSS não paga essa redução, já corta o benefício para ele já iniciar no mercado de trabalho. Agora, uma curiosidade até do dia a dia do atendimento. Uma pessoa que está acompanhando a gente, está vendo aí, seja ao vivo, seja na gravação que vai passar posteriormente, seja nas redes sociais, ela está com alguma dúvida. Ela pode chegar, de repente, no atendimento do INSS sem se preocupar de... eu estou com essa dúvida aqui, pode esclarecer minha dúvida? Sem ficar com aquele medo, não, fui lá para esclarecer a dúvida, agora eles vão me perseguir, agora eu estou perdido, agora vão tirar meu benefício. Há essa possibilidade, sem nem tanta formalidade no processo, mas de trocar uma ideia com o atendente ali a respeito da sua situação? Sem ter esse medo, né? Porque às vezes as pessoas ficam com esse temor, né? Não, o cidadão ele pode sim procurar informação junto ao INSS, né, para poder se orientar, mas assim, querendo ou não, o servidor, quando ele toma conhecimento de alguma fraude, de alguma irregularidade, ele tem como obrigação averiguar isso. Então, caso o cidadão compareça para tirar dúvidas, às vezes assim, é uma dúvida básica, mas nessa análise o servidor identificou alguma fraude, alguma coisa, ele vai encaminhar para averiguação. Não significa que aquele servidor está averiguando, não é ele. Existe servidores específicos, né, que vai atuar nessa área, e aí pode ser averiguado. Mas é muito raro acontecer isso, até porque a maior parte das informações que a gente tem é por meio de batimentos entre sistemas, não é o servidor que olha. Até porque assim, hoje o servidor, infelizmente, a gente está com pouquíssimos servidores de atendimento, a população almeja ainda muito o atendimento junto ao INSS, e o servidor também não tem esse tempo para poder ficar olhando os mínimos detalhes. Mas o servidor, tomando conhecimento, ele tem a obrigação de repassar e informar, olha, há um possível indício de irregularidade, tem que ser verificado. Então, terá um grupo de trabalho específico que irá atuar nessas demandas. Você deflagra? Pode deflagrar, sim. Mas se já teve uma revisão no benefício, pode ter outra? Pode solicitar. O cidadão ele tem o direito de requerer a revisão dele, né, por um prazo de 10 anos, e se numa revisão ele identificou que ainda não foi analisado aquilo que ele desejava que foi identificado, ele pode sim solicitar uma outra. Às vezes até porque assim, a gente fala que as informações do CNIS, elas são muito dinâmicas. Então, pode ser que nesse momento que ele pediu a revisão, ele não tinha todos os documentos necessários. Aí ele pediu a revisão e não foi corrigido tudo. E depois, futuramente, ele conseguiu outros documentos para comprovar aquilo. Ele pode pedir de novo a revisão para incluir aqueles outros documentos. Então, desde que seja dentro do prazo de 10 anos da concessão, do primeiro pagamento dele, ele pode, sem problema, pedir a revisão. Catiana, a questão da aposentadoria rural... Eu não sei como que é nesse momento, mas eu recordo de alguns anos atrás, e eu só estou também me perguntando, porque você disse que aqui em Anápolis, no posto de atendimento de vocês, aí tem um percentual muito grande de aposentadoria rural. Quais que são os critérios para se ter aposentadoria rural? Eu estou te falando isso porque há alguns anos atrás, eu sou do interior. Não, você não vai dizer que trabalhou na roça e quer aposentar, não, né? Não, mas mais ou menos vai por essa linha aí. Eu não sou de Rialma, mas sou do interior menor do que Rialma. E eu via muita gente falar assim, escuta, vai lá e fala pro fazendeiro assinar, falar que você trabalhou lá um tempo e por aí vai. E a mão calejada? Como é que está essa questão? O que é que realmente... quais são os critérios e quais barreiras foram criadas para que não haja aposentadorias também que não são verdadeiras? Olha, o INSS nos últimos anos tem investido muito em batimento de informação.
a gente faz confronta informações do que foi declarado pelo cidadão junto com as informações dos órgãos públicos. Então, para poder tentar mitigar e resolver esses problemas, o INSS tem buscado mais essas ferramentas de informações. Então, o cidadão, para aqueles que são rurais, eu que sou do interior, eu sei muito bem que o cidadão que é rural, algum documentozinho ele sempre vai ter. Alguma coisa ele vai ter da vida dele. Eu acho que até no próprio visual, assim, dá para perceber alguma coisa. E hoje o INSS, até para poder evitar esses problemas do visual, a gente já nem faz mais entrevista com o cidadão, porque antigamente, até mais ou menos 2015, o INSS ainda fazia a entrevista com o cidadão para poder verificar se ele tinha indícios de rural. E muitas vezes o cidadão era prejudicado por causa disso. Porque, às vezes, por ele estar em um órgão público, ele ia muito limpo, ele tentava estar com as mãozinhas bem limpas. E servidores que não tinham conhecimento do meio rural falavam, não, o senhor não é rural, não. Então, tipo assim, realmente, muitas vezes o cidadão ficava prejudicado. Mas, em contrapartida, também hoje ele pode ficar prejudicado, porque muitas vezes era baseado nessa informação que a gente tinha com ele, que ele também conseguiu o benefício. Só que o que acontecia? Ficava tipo assim, um servidor concedia, outro servidor não concedia. Então o INSS... O critério era muito próprio. O critério era próprio de cada um. E muitas vezes, a maior parte dos nossos servidores não tem esse conhecimento. Então a gente tem servidores que vieram de capitais, temos servidores que nunca puseram um pé na fazenda, não sabe nem, digamos assim, o que é uma vaca, o que é um galo, o que é uma galinha. Então realmente, como que aquele servidor poderia conversar e perguntar para um cidadão se ele era ou não rural? Então o INSS optou em retirar essa possibilidade de entrevista para tirar a subjetividade da análise do processo. Então, hoje, como que é feito? Hoje é feita uma autodeclaração, ou seja, o cidadão que está requerendo aposentadoria faz uma autodeclaração informando aonde que ele trabalha, o que ele faz, qual que é a terra que ele trabalha, os dados da terra, se ele vende, se ele não vende. Então, tudo isso é informado nessa autodeclaração. E com base nessa autodeclaração, a gente vai fazer batimento com os documentos que ele apresentar. Então, seria documentos da terra, seria também as notas fiscais de produtos de venda, de compra e venda de insumos agrícolas. Depoimento de outras pessoas serve? Depoimento também não estamos mais colhendo. Mas em algum momento nós já trabalhamos. A gente trabalhava com a justificativa administrativa, que era quando a gente convocava cidadãos que eram vizinhos, que conhecia aquele trabalhador para poder falar, olha, você conhece ele de onde? Qual foi o tempo? E acabava que muitas vezes o cidadão também ficava prejudicado, porque às vezes assim... Às vezes o vizinho nem conhecia tanto da vida da pessoa assim, para poder, a ponto de falar, não, realmente ele trabalhava na roça. Então, assim, hoje o INSS ele optou por não mais fazer entrevista com ninguém. Ele optou apenas por fazer autodeclaração e batimento com os dados que constam nos sistemas. Então, esses batimentos são feitos pelo DAP. Então, todo mundo hoje que executa suas atividades na fazenda, ele possivelmente deve ter uma inscrição no PRONAF. E esse PRONAF também dá aptidão, e a DAP, né, que é a declaração de aptidão para o próprio fornecimento, para fins de empréstimo, essas coisas, ele migra para o nosso sistema. E com base nessas informações, a gente também pode reconhecer o labor rural. Assim como os documentos que ele apresenta, como ITR, o documento da terra, até para diminuir essa questão de, igual o Josival falou, eu não trabalhei na roça não, mas eu vou ali no fazendeiro que eu conheço, é muito meu amigo, ele vai declarar que eu trabalhei a vida inteira ali na roça. Hoje isso não é aceito mais, o INSS não aceita esse tipo de declaração mais. Se caso acontecer, tem que ser por meio de contrato de comodato, contrato de, às vezes, de meação, e desde que seja registrado em cartório em época própria. Ou seja, aqui a gente fala documentos contemporâneos, aqueles documentos que foram de verdade feitos na época que a pessoa estava lá executando seu labor rural. E para poder se aposentar por idade rural, a pessoa tem que comprovar no mínimo 15 anos de exercício de atividade rural. Ele não é contribuído, né? Pode ser, pode não ser contribuído, a maior parte deles não é, que é o segurado especial, mas ele tem que comprovar 15 anos do labor rural. Ele pode ser intercalado ou não. Então, às vezes a pessoa trabalhou, eu trabalhei de 80 a 90 na fazenda, depois eu resolvi ir para a cidade, trabalhei um tempo na cidade, mas agora eu voltei para a fazenda, estou lá trabalhando. Juntar esses dois períodos, deu no mínimo 15 anos, já pode ser considerado. E também a gente tem até a aposentadoria híbrida, né? Que é quando a pessoa trabalha na cidade, mas já trabalhou na fazenda
e quer juntar esses períodos. Também existe essa possibilidade. Só que se caso a pessoa trabalhou depois de 91 na fazenda, ela tem que pagar o INSS para poder utilizar esse tempo dela também. Então, assim, muitas vezes nem compensa se foi depois de 91. Se foi antes de 91, não. Antes de 91, ela pode utilizar o tempo sem ter que pagar o INSS por isso, que a gente chama de fazer a indenização dos períodos. Geralmente, essas aposentadorias rurais é salário mínimo. A aposentadoria rural era de salário mínimo, exceto para o empregado rural, né? Porque o empregado rural ele também tem direito à aposentadoria rural, por idade rural. No caso dele, vai diminuir a idade, porque o trabalhador rural ele tem a diminuição de 5 anos, seja para homem, seja para mulher. Só que no caso do empregado rural, caso o empregador pague mais que o salário mínimo, vai ser feito o cálculo sobre o salário que ele recebia, né? Então, para redução, se ele desde 91 para cá ele tenha contribuído com mais de salário mínimo, vai fazer a renda média e verificar qual vai ser o salário dele. Mas agora, para o segurado especial, para aquele que nunca pagou INSS, é salário mínimo. Eu fiquei surpreso com essa informação que você deu do volume de aposentadorias rurais que chegam aqui em vocês. Aí porque Anápolis é um município não tão grande, né? Já foi enorme, não vai sendo, né? Foi retalhado aí. Não, as questões rurais existem, mas assim não tem muitas propriedades, mas não. A área de atuação de vocês, quem que busca vocês aqui? Não é só o município de Anápolis, não. Não, porque assim, o que a gente tem que entender é que o município de Anápolis é a sede da gerência executiva. Então, a gente não atua só em Anápolis. Nós atuamos em 219 cidades de Goiás. Então aí está explicado. Aí, por isso, então assim, a gente atuamos com a parte do norte do estado, né? Na realidade, todo o norte do estado é de competência da gerência executiva de Anápolis, uma parte do sudeste também. Então, assim, a parte do centro-oeste, então, em média, são mais ou menos 219 cidades. É quase mais a metade, ué. Não, o estado tem 246 municípios. Isso. Goiás é dividido em 2 gerências executivas. Nós temos a gerência executiva de Anápolis e a gerência executiva de Goiânia. Anápolis fica com mais ou menos 1/3 e Goiânia com 2/3 das cidades. Certo. É muita coisa, então aí justifica, né? Isso, é por isso. E como nós atuamos mais com o interior, mais com o norte do estado, é onde mais temos... Aí é muita zona rural mesmo. Muita zona rural mesmo. É verdade. Qual que é o prazo para que possa ser pedido uma revisão de um benefício? O cidadão ele tem o direito de requerer a revisão em 10 anos. Então, 10 anos da concessão do benefício ou do primeiro dia que ele recebeu o salário dele. Então, dentro desse prazo de 10 anos, ele tem todo o direito de fazer o requerimento. Se passou 10 anos, aí decai o direito, né? Ele não tem mais direito a essa revisão. Ele pode até peticionar, mas ela já vai ser indeferida por decadência. Eu queria te fazer uma pergunta agora sobre essa questão do benefício da invalidez. Eu trabalho na área hospitalar e às vezes, e também não é só na área hospitalar não, muitos dos funcionários que estão com benefício e passa por uma perícia e o médico diz que está apto, muita gente acha que às vezes, o médico está dizendo que eu estou apto, mas eu não estou em condição de trabalhar, a gente manda para o médico do trabalho, no caso, nós empregadores, mas existe aquelas pessoas que insistem, mesmo com o perito do INSS dizendo, pode trabalhar, mesmo com o médico do trabalho da empresa chancelando o que o perito do INSS está falando, ainda tem gente que se sente, eu não tenho condição, sou eu que sei da minha dor, é eu que sei do meu problema. Essas pessoas, elas têm direito de questionar essas perícias? Tem sim. Toda negatória do INSS ou toda comunicação de decisão do INSS cabe recurso. Então, o cidadão, por mais que seja concedido ou indeferido, se caso ele não concorda com aquilo, ele tem direito de recorrer da decisão. O recurso ele não é ao INSS em si, ele é para as câmaras de julgamentos, né? Então, ele vai para uma junta de recurso inicialmente, essa junta de recurso vai analisar esse caso a junta concordar com o cidadão que realmente ele não pode trabalhar, o INSS ainda
a possibilidade de recorrer dessa decisão e sobe para as câmaras de julgamento. Então, ele pode sim recorrer da decisão. Entretanto, é muito importante deixar claro que, durante esse período de recurso, o INSS não vai estar pagando nada para eles. Então, assim, se realmente não consegue voltar a trabalhar, é algo que fica um pouco... A gente fala que o cidadão fica no limbo. Ele nem recebe do INSS e nem recebe do empregador, porque às vezes não conseguiu voltar a trabalhar. Muitas vezes isso vai parar na justiça, né? Só que aí já é algo assim que foge um pouco do escopo do INSS. O INSS, ele vai assim... o perito atuou, falou, olha, realmente você já tem condições de voltar a trabalhar, e foi corroborado pela informação também do médico da empresa, então não há o que se fazer nesse momento. Aí seria só questão mesmo de recurso. Catiane, uma curiosidade aqui, eu vi essa questão, né? Pesquisando, a gente sempre faz as pesquisas para fazer, claro, a pauta. Uma pergunta que surgiu foi a seguinte: uma pessoa já é aposentada, mas ela ganhou uma causa trabalhista, ela pode pedir uma revisão dessa aposentadoria? Olha, o que é importante a gente identificar é o seguinte: se quando ela fez esse peticionamento junto à Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho reconheceu esses valores, e esse período trabalhado foi antes da aposentadoria, ela tem a possibilidade, sim, de apresentar a decisão que teve da Justiça do Trabalho, assim como os valores que foram pagos, e solicitar a inclusão dos valores na aposentadoria. Mas toda essa decisão, todo o período tem que ser antes da aposentadoria, porque pode haver casos assim, a pessoa se aposentou, ela voltou a trabalhar e depois que ela conseguiu algo na justiça, e esse período que ela está lutando na Justiça do Trabalho é posterior à aposentadoria. Então, tudo que contribui após a aposentadoria, ela nada mais reverte para a pessoa. Então, tem que ser verificado, primeiramente, se o tempo que ela está querendo incluir foi antes da aposentadoria. Se foi, ela pode sim solicitar perante o INSS a inclusão por meio de revisão. Mas são cálculos muito complicados ou não? Sim, são cálculos bastante complicados, mas assim, tanto os sistemas do INSS quanto os servidores, eles estão preparados para isso, né? Eles são orientados para fins das informações, até porque existem documentos mínimos necessários para fazer essas inclusões. Não é o fato de que a pessoa conseguiu algo na Justiça do Trabalho que vai ser reconhecido perante o INSS, porque são fatos diferentes. Um é o vínculo trabalhista e o outro é o vínculo previdenciário, então são fatos diferentes, depende muito da decisão do juiz do trabalho para fins de reconhecimento perante a Previdência. Dentro dessa linha da resposta que você deu, hoje é muito frequente as pessoas estão aposentando e estão voltando a trabalhar, né? Então, um caso recente que aconteceu conosco, a funcionária aposentada e agora está com a doença e vai ter que parar de trabalhar por essa doença. Essa funcionária, essa colaboradora, ela não tem direito ao auxílio-doença, não é isso? Porque ela já tem uma aposentadoria anterior, não é isso? Exatamente. Nesses casos específicos, não tem direito ao auxílio-doença porque já é aposentado, ou seja, já tem um benefício perante o INSS, e o auxílio-doença, ele não é compatível com uma aposentadoria. Então, se caso a pessoa volta a trabalhar e ela fica doente e está aposentada, então não tem direito mais ao benefício. Ela teria direito só aos 15 primeiros dias que a própria empresa paga, né? E depois disso já não tem mais direito perante o INSS, pois ela já está aposentada. É bom colocar essas coisas, porque assim, especificamente nesse caso, nós e cada um de nós olhamos o nosso umbigo, tá tudo certo. A pessoa diz assim, mas eu continuo contribuindo. Mas já tem um benefício, não é? E aquela história, se puder ter 1, 2, 3, quanto mais benefício, melhor, mas aí que quebra mesmo a Previdência. Aí que complica de fato. Aí que complica de fato. Ação judicial, como que funciona a ação judicial de revisão e quanto tempo que geralmente dura em média essas ações? É demorado? Olha, a questão de tempo das ações judiciais, eu não tenho conhecimento porque é bem uma área jurídica, né? Então, seria o tempo do trâmite do processo judicial. O que é importante que tenha esse conhecimento é que para as ações judiciais é importante que já tenha alguma decisão do INSS, seja ela de indeferimento de um benefício, seja de indeferimento de algum requerimento, ou, às vezes algo que a pessoa não concordou, que mesmo assim ela quer recorrer, às vezes já recorreu junto à CAGE, já recorreu em todas as
as instâncias e não concorda, aí seria um trâmite judicial. Aí esse trâmite judicial é perante a justiça, né? Cada justiça tem um tempo. Então, assim, não dá para poder dizer exatamente nesse caso qual seria o tempo. Eu tenho uma pergunta, nós já estamos indo para o final. Eu tenho uma pergunta final, não sei se é a mesma. Não. Eu vou fazer, se for a mesma sua, eu vou fazer outra também, porque eu não vou ficar perdendo aqui para você em relação a perguntas, não, né, Fernando? Não briguem, meninos. Não, a gente não está acostumado com esse clima, mas é assim mesmo. Eu queria saber o que é um benefício com indício de fraude. Um benefício com indício de fraude é quando o sistema identifica que houve alguma irregularidade. O que pode ser esses indícios? Pode ser uma informação falsa, pode ser uma omissão de informação, pode ser uma inclusão de documentos falsos no requerimento do benefício, pode ser uma denúncia, às vezes o INSS não tem conhecimento, mas alguém tem conhecimento e denuncia. Então, pode ser qualquer elemento que possa levar ao INSS falar, olha, existe alguma coisa errada nesse processo. Na verdade, existe o indício, tá? Nunca a gente trabalha com a irregularidade em si, a gente sempre vai trabalhar com indícios. Então, sempre o INSS averigua antes de qualquer ação, para ver se realmente aquele indício trata-se ou não de uma irregularidade mesmo. Então, pode ser qualquer detalhe que leve a identificação de que realmente há algo errado com aquele requerimento, com aquele benefício. Quem faz uma denúncia tem a tranquilidade de que isso vai ficar em sigilo, não é? Tem. Toda a denúncia do INSS, ele é sigilosa. Se caso o cidadão quer se identificar, ele também tem essa possibilidade, mas ela pode sim ser sigilosa. Nem os próprios servidores que estão atuando na denúncia sabem quem foi que denunciou. Tá. Agora, em relação ao dia a dia, porque a gente viu o quê? Filas, né, muitas filas, o governo federal falando que ia trazer gente, trazer militares para ajudar no dia a dia. Como que está, e você falou que a área de abrangência daqui de Anápolis é muito grande, como está em relação ao andamento do dia a dia, filas, como é que está para esclarecer para quem está acompanhando a gente agora? O INSS, nos últimos anos, tem tentado trabalhar de forma mais centralizada, ou seja, deixou de que o INSS, cada órgão, cada gerência pudesse ter um tempo mínimo de análise. Hoje não, hoje é centralizado de forma que todas as filas, todos os requerimentos vão para um único local. Então, é uma fila única. É uma fila única hoje. Então, pode assim, pegar em qualquer lugar? Qualquer lugar. Se eu for requerer um benefício em Goiânia, se eu requerer um benefício em Brasília, se eu requerer um benefício lá em Tocantins ou aqui em Anápolis, o tempo médio de análise desse benefício é o mesmo. Então, tanto faz aonde a pessoa requer. Então, hoje, o tempo máximo que o INSS está levando é de 69 dias. Pode acontecer de um benefício ou outro estar com um pouquinho mais de tempo, porque, assim, existem fatos que, durante o processo, a análise do processo, que pode complicar essa análise. Muitas vezes, falta de documento, ou às vezes a orientação que necessita para regularização daqueles processos, às vezes precisa de algum parecer e pode realmente demorar um pouquinho. Ou às vezes precisa também de uma análise mais específica. Então, pode acontecer de um benefício ou outro demorar mais tempo, mas o tempo médio hoje está de 69 dias. Tá certo. Satisfeito, José Valdo? Tá tranquilo? Guilherme Verano. O senhor quer falar com a última palavra? Não tenho a humildade de dar a última palavra para você, Guilherme Verano. Eu estou extremamente satisfeito com o nosso bate-papo aqui com a Catiane. Queria dizer para você que está nos assistindo agora que a gente já convidou a Catiane para estar conosco no programa de rádio também. Você pode estar entrando em contato conosco nas nossas redes sociais, nos endereços que você sabe. Se você tiver alguma dúvida, nos passe, que no programa de rádio a gente vai tentar clarear essa dúvida com a Catiane. E do meu lado aqui, Guilherme Verano, eu estou extremamente satisfeito. Queria agradecer de coração a sua presença aqui. Eu acho que assinante do canal 14 da NET, você que nos acompanha nas redes sociais também ficou satisfeito. E do meu lado, muito obrigado a você, ao meu amigo Guilherme Verano. Claro, e a gente agradece a Catiane Alves Barbosa, gerente executiva do INSS aqui na cidade de Anápolis. A gente fica satisfeito, José Val, porque a gente viu o Paulo Henrique tão jovem, a Catiane também da mesma forma, sabe que os jovens estão tomando a frente e resolvendo essas demandas, né? Isso é muito importante. Catiane, parabéns pelo trabalho, leve um abraço lá para o Paulo Henrique, se você encontrá-lo, né? Claro. E muito obrigado pela participação aqui com a gente.
Eu que agradeço vocês, é um prazer estar aqui com vocês, levar informação à população que todos necessitam. Acho que o INSS é um órgão onde, que, independentemente da classe social, todos precisam, né? Então é muito importante levar informação a todos. Vou levar, assim, um abraço ao Paulo Henrique, eu encontro com ele todos os dias. O Paulo Henrique, eu falo a ele que ele é mais do que um amigo, ele virou um irmão, então a gente sempre está junto, né? Eu tenho o prazer de todos os dias poder almoçar com ele. Então, assim, eu levo, sim, um abraço e eu tenho certeza que ele também vai retribuir o mesmo abraço. Tá certo. Então, Joseval, então mais uma vez muito obrigado. Obrigado a Catiane, Darlan, Lida e principalmente a você, assinante do canal 14 da NET, que mais uma vez é parceiro da gente. E, é claro, aos nossos apoiadores, sem os quais seria impossível trazermos essa boa informação para vocês. Até logo mais. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unevangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, IHG, Instituto de Hemoterapia de Goiânia, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Pamela Rezende, Assessoria e Consultoria, Porto e Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Única Oncológica, unidade de combate ao câncer em Anápolis e restaurante Barriga Cheia. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.